Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu saúdo todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, no livro de João, capítulo 7, e versículo 14, fala a controvérsia entre Jesus e judeus. E capítulo 7, versículo 14, diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Porque Jesus, ele ia para os templos e ele ensinava, Ele pregava a palavra de Deus para as pessoas. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe letras sem ter estudado? Os judeus não entendiam, porque a pessoa, quando não tem a luz de Deus, ela fica sem entender as maravilhas de Deus, Ela não entende as grandezas de Deus, ela pensa, como pode ser isso? Porque ela em vez de focar em Jesus, ela fica focada nas coisas materiais, Aí por isso ela não entende, porque ela vai entender a partir do momento que ela focar os olhos dela em Jesus Cristo. Aí ela vai entender as maravilhas de Deus e vai poder ter acesso a essas maravilhas de Deus, que são os milagres, Então, os judeus, eles diziam assim, então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe letras, Perguntava para como que Jesus sabia letras sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Entenderam, irmãos? Deus, Jesus Cristo, ele estava explicando para ele aqui que tudo que ele falava era falado pela boca do Espírito Santo, E o Espírito Santo, que é? O Espírito Santo é sabedoria, É tudo de bom, é benignidade, é bondade. Ele é o próprio Deus. Porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles são um só, que forma a Santíssima Trindade. Então, Jesus, mesmo sem ter estudado, mas ele sabia de todas aquelas maravilhas, que, na verdade, muitas pessoas que estudam só o material, a parte material, ela não vai entender, ela não ia saber essas maravilhas que Jesus sabe. Por exemplo, um ser humano, uma pessoa aqui do planeta Terra, ela vai para a faculdade, ela pode ter o doutorado, que é o maior grau, de estudo que tem para um ser humano, É o doutorado, cientista, quer dizer, é o nível mais alto dos estudos terrestre. Mas só que a sabedoria, o estudo de Deus não era aqui da terra, de Jesus não era aqui da terra, é do alto. E ele é além dessa sabedoria terrestre. A sabedoria terrestre não chega aos pés da sabedoria de Deus, aquela que vem lá do alto. Porque como que você vai explicar que uma pessoa que está com câncer foi curada? Tem pessoas que nem chegam a acreditar, Diz, como? A pessoa está com câncer, uma doença incurável, e foi curada? A pessoa estava praticamente, já tinha... Tem outras situações, que fala que a pessoa praticamente ressuscitou. Então, a ciência explica isso? O estudo terrestre explica isso? Não explica, mas porque milagre ninguém explica.
E eu falo para você, eu era pequena, que minha mãe já pregava a palavra de Deus para mim, né? Minha mãe, meu pai, eu sempre fui criada sobre o ensinamento de Deus, né? Os princípios da Bíblia, né? E eu agradeço a Deus por isso. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram e me deram o maior tesouro que um pai e uma mãe pode dar para um filho, que é a palavra de Deus, né? Eu sou muito grata a Deus e abaixo de Deus a minha mãe e meu pai por isso. Então, amados, minha mãe mesmo ela já falava, filha, os ensinamentos de Deus, ninguém explica. Deus ele é tão grande, as maravilhas dele, que se o ser humano, o homem, né, o ser humano, homem e mulher, for tentar entender, fica doido, mas não consegue entender. Como é que você pode explicar que Deus ele existe, ele não tem limite, ele não tem limite para ele, não existe tempo para ele, ele é tanto infinito no tempo, como é infinito no tanto no tempo como na imensidão, né? Você olha para o céu e não tem fim. Esse azul que você vê no céu é porque não tem fim, sabe? Esse azul é infinito. Como que o cientista vai explicar isso? E o tempo, que para Deus não existe tempo. Por isso que a alma das pessoas, elas são eternas, quer dizer, não existe tempo. Como é que você consegue explicar isso? Qual o cientista que consegue explicar isso com a sabedoria terrestre? Amados, ninguém consegue explicar isso, porque isso é algo de Deus, é algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que Deus é, que muitos cientistas não, com toda a sabedoria que eles têm, eles não, muitos, hoje em dia já acreditam, mas antigamente muitos cientistas não acreditavam em Deus. Porque a mente dele é limitada, sabe? Porque ele faz aquele estudo aqui só terrestre, só, né, da face da terra. Agora, amados, o espiritual é muito além disso, mas muito além. Essa sabedoria terrestre das faculdades, do doutorado, dos cientistas, mas não chega a ser nenhum menor que um grão de areia comparado à sabedoria de Deus. É praticamente nada. Não desmerecendo as pessoas que têm faculdade, que têm doutorado, que têm estudo, não. É importante que a pessoa estude, é importante que a pessoa, né, faça uma faculdade para poder desenvolver o seu trabalho, né, sua profissão no planeta Terra. Sim. Mas como que você explica, por exemplo, uma pessoa que tem câncer? Aí, os médicos usaram toda a sabedoria dele, todos os remédios, tudo que está ao alcance terrestre foram feitos. Graças a Deus, né? Que tem os médicos, que tem os profissionais, que tem a faculdade, que tem os estudos. Graças a Deus. E precisamos, o ser humano precisa estudar sim, precisa ser ótimos profissionais, sim. Mas o que Jesus estava pregando aqui não era essa sabedoria terrestre. Era uma sabedoria que quando a sabedoria terrestre humana chega no limite, aí Jesus fala, agora é eu. Agora quem vai resolver sou eu. O homem tentou tudo, com toda a sua sabedoria, toda a sabedoria desse plano aqui terrestre, mas ele chegou no limite dele. Aí uma pessoa usada, cheia do Espírito Santo, chega numa pessoa e faz aquela oração e a pessoa fica curada. Aquela oração cheia do Espírito Santo de Deus, a pessoa fica curada. Ou a pessoa mesmo, ela vai a uma igreja, vai a uma igreja evangélica, uma igreja onde tem a unção ali de Deus, e ela chega lá e começa a fazer
e sempre está indo todo dia, orando e buscando e fazendo aqueles propósitos, e de repente a pessoa fica curada. Mas o médico ia falar assim, como que aconteceu isso? Né? Eu vejo vários testemunhos que falam, mas como? Você apresenta um laudo para um médico, o médico te apresenta um laudo, olha, você está com a doença tal. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu creio que Jesus Cristo já tomou sobre si essa enfermidade, e essa enfermidade não está no meu corpo, porque Jesus Cristo levou na cruz. Aí ela vai lá na igreja, aí ela ora em casa, ela ora na igreja, e ela se apega com Deus, e ela crê. Naquele mesmo momento, o milagre acontece. Por quê? Porque o milagre só acontece quando você crê verdadeiramente, mas crê sem sombra de dúvida. Você crê de todo o teu coração e com todas as tuas forças. E a única coisa que você tem na sua mente é pensar, Jesus Cristo já tomou sobre si essa enfermidade e essa enfermidade não está mais no meu corpo. E o que a palavra de Deus diz? Que a fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, mas você tem a certeza de que vai acontecer. Você já começa a olhar com os olhos da fé, você já começa a imaginar que o seu corpo não tem mais aquela doença, porque Jesus Cristo levou na cruz. E é exatamente que isso acontece. Então essa é a hora do milagre. Aí você volta lá e você naquele mesmo momento que você entrou na igreja, você já sente uma grande diferença. Você já fala, eu não estou mais sentindo aquela dor que eu estava sentindo. Eu já tenho certeza do que eu estou curada. E eu vou lá no médico fazer o exame de novo. E você faz o exame e seu exame dá totalmente normal. Aí você chega na igreja e você apresenta o exame, o antes e o depois. Aí você vê que o antes tinha uma doença e no outro exame já está normal. Então, como é que você explica isso? Isso se chama a sabedoria de Deus. Isso se chama o poder de Deus. Isso se chama os milagres de Jesus Cristo. Porque Ele tomou sobre si todas as enfermidades. E Deus tem falado para mim pregar essa palavra. Que Ele levou sobre si todas as enfermidades de Jesus Cristo. Então, amados, essa palavra de Deus é para que você receba a tua cura aí agora mesmo. Porque se você crê que Ele levou sobre si todas as enfermidades, se tiver alguém assistindo esse vídeo e que estiver doente, quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai sentir uma grande melhora, porque é o próprio Deus me usando para falar a palavra dele. Dizer para você que basta você pensar, raciocinar, você entender, você colocar dentro da sua cabeça, da sua mente, do seu subconsciente, que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele tomou sobre si a enfermidade que está no seu corpo e que ela não está mais no seu corpo, que o que habita no seu corpo agora é o Espírito Santo de Deus, e onde tem o Espírito Santo de Deus não existe doença. Então, amados, amada, você está curado e agora. A fé é num piscar de olhos. A fé é algo que você não explica. O milagre é num piscar de olhos. O milagre você não explica. O milagre você vive. Você vive as maravilhas de Deus. Então, amados, receba aí a tua bênção, receba a tua paz, receba a realização dos seus sonhos e só faça uma coisa na sua vida: glorifique a Deus. Se apegue a esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, porque Ele vai fazer não só essa maravilha na sua vida, não é só essa, é essa aí e todas as outras que você precisa, porque Ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas, amados. Então se apegue a Deus e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.